Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, com vida, com saúde. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de trabalharmos nessa instituição que tem valores, princípios e buscam, ó Deus, estarem alicerçados na Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do reverendo Davi, por tudo aquilo que ele tem realizado aqui nessa instituição, pela direção, pelos conceitos, pela orientação. E rogamos a Tua bênção sobre a vida dele, dando a ele a orientação, o Teu cuidado, a unção do Teu Espírito, e permitindo, ó Deus, que ele continue sendo usado como instrumento do Senhor, na proclamação da Tua Palavra, e nos ajudando, Senhor, nas questões de pertinência, aplicação, de legislação, e como a Tua Palavra, os Teus princípios, o Teu querer pode ser devidamente aplicado no nosso dia a dia, nos nossos colégios, professores, diretores e no nosso material. Que a todos nós o Senhor nos oriente, a todos nós o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É um privilégio falar com vocês. Eu vou pular direto no assunto. Eu pastoreava uma igreja aqui em São Paulo, que era uma igreja americana. Tinha uma senhora muito querida, sempre presente, mas o esposo dela aparecia raramente na igreja. Ele, quando aparecia, ele era escocês, e quando ele aparecia, ele dizia para mim, eu não venho na igreja porque eu faço parte de uma outra fraternidade que já me satisfaz quanto às minhas necessidades de transcendência. Ele se referia a uma sociedade aí de homens. E ele sempre gostava de fazer as provocações, né? E o mês de dezembro estava chegando, e aí foi anunciado para a igreja que o pastor ia sair de férias. Foi anunciado que ele estaria ali para celebrações de Natal, e então sairia de férias e ficaria fora por 30 dias, porque eu estava planejando ir para os Estados Unidos e gastar um bom tempo lá. E aí, na saída da igreja, ele me cumprimentou, e aí ele virou e falou, eu queria ter um emprego como o seu, onde você trabalha um dia por semana e tem 30 dias de férias por ano. Em noção dele, né? O pastor trabalha um dia por semana. E eu precisei fazer uma pequena correção. Eu disse, pelos seus cálculos, eu estou tirando 4 dias de férias. Vocês são professores, né? Porque você não pode ter 2 regras diferentes, né? Então vamos lá. Assiste isso daqui. Talvez você já tenha visto, mas seja paciente, porque tem muita gente que não viu. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right. Now think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't.
Mrs. Wells. Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Stop undermining our kids' confidence! Are you going to apologize to the parents? Why did you even start teaching if you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 + 2 = 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending. While you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. Breaking news. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first-grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just go teach in commie France? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math?
What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's... Eu quero ver quem aqui é rápido. Vai, o raciocínio do Davi, 4 dias de férias. Qual que vai ser o dela? Vamos ver. $1,000. Wrong. It's 22,000. It's time for... Eu quis começar com isso daqui porque o dilema é esse. Nós tivemos um encontro internacional que começou na segunda-feira sobre direitos humanos e sobre especificamente perseguição religiosa, um encontro que envolvia 4 organizações internacionais. Num auditório pequenininho com menos gente que vocês, só que cada uma das pessoas era assim, era um representante da ONU, era um representante de uma organização principal. E eu dirigi um painel depois de fazer a abertura, e nesse painel a gente estava discutindo um ponto muito interessante. A ideia de uma sociedade democrática e de uma sociedade justa só pode existir, ela depende, carece de uma definição do que é democrático, do que é justo e do porquê. A ideia de tolerância religiosa, da não perseguição religiosa e da tolerância religiosa, carece também um compromisso com a ideia da liberdade de consciência. E ideias como liberdade de consciência, justiça, fraternidade, não podem surgir naturalmente por um mero processo democrático. Elas são crenças. E elas exigem compromisso, não democracia. Vamos lá. Você pode definir princípios matemáticos democraticamente? Por quê? Porque é o que é. Então, se eu fizer uma declaração, todo mundo tem dignidade básica e merece respeito, essa declaração pode ser fruto de debate democrático? Seria democrático discutir se todo mundo tem direitos iguais ou não? Sim ou não? Me ajuda. A Alemanha nazista resolveu, democraticamente, pelo processo democrático previsto deles, uma proposta do chanceler e a aprovação do parlamento, que os judeus eram não pessoas. Os judeus eram uma minoria, o processo foi democrático? Foi! Mas foi certo. Por quê? Porque existem coisas que só são sustentáveis dadas as premissas cristãs. Sem as premissas cristãs, elas não têm base de sustentabilidade. No entanto, a nossa sociedade e o nosso mundo empresta essas premissas cristãs sem nunca reconhecer. Então, as sociedades democráticas dependem de princípios e valores por trás delas que não são nativos a elas, mas são pressupostos que as antecedem. Hayek, o grande economista e teórico político, dizia que você só tem democracia onde houver demarquia. O que é demarquia? É a ideia de que existem princípios fundamentais que não estão abertos à discussão democrática. A Constituição americana expressa isso dizendo: nós cremos que todo ser humano foi dotado pelo Criador com direitos inalienáveis. Em cima dessa crença, um desses direitos é o direito de resolver democraticamente que tipo de sociedade eles querem ter. Ou seja, a democracia não consegue funcionar a não ser que ela busque raízes fora dela mesma. Nem o intelecto, nem o raciocínio. Estamos no contexto de uma universidade, de um complexo educacional que inclui uma grande universidade, não é? Em todos os momentos onde a nossa academia está trabalhando de forma ótima
intelectualmente, ela está emprestando pressupostos que são nativos da visão, da cosmovisão cristã, mesmo que ela se negue a reconhecê-los. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Para eu ter um debate, vamos supor, nós vamos ter um debate. Vamos fazer um debate entre vocês duas, vamos apimentar, né? Se quem deve ganhar é Bolsonaro ou Haddad. Vai chamar Entre a Cruz e o Punhal. E vocês duas topam fazer o debate. E uma de vocês vira e fala assim, não, eu quero fazer o debate, mas eu vou me basear no fato de que eu acredito que existem verdades que antecedem qualquer discussão. Que a verdade existe. Eu acredito que o diálogo entre pessoas, onde existe respeito mútuo, mas a disposição de se raciocinar com adequação lógica, pode levar a um consenso positivo. Eu acredito no debate intelectual e eu acredito no processo aberto. E eu acredito que nesse processo deve haver respeito mútuo. Esses pressupostos que você falou são pré-condições para o debate, não é? E você vira e fala, e eu sou cristã, mas eu vou debater você sem impor as minhas ideias, desde que nós partamos desses princípios que eu coloquei. Faz sentido? É consistente? Agora você vira e fala, eu não aceito religião, eu creio que o ser humano é fruto de um processo meramente químico-físico, que na verdade a realidade, em última instância, é energia em diferentes configurações. Energia em movimento em diferentes configurações. E o processo de desenvolvimento da vida e o desenvolvimento cultural é um processo que é explicado pelas vantagens competitivas e aptidões que são desenvolvidas. É, no final das contas, uma versão que se estende até a questões culturais do triunfo do mais apto. E eu não acredito que existam quaisquer valores transcendentais que possam ser impostos de uma pessoa para outra. Valores são extremamente pessoais, eles são gosto, como roupa. Então eu estou aqui para fazer uma discussão puramente lógica e intelectual para a gente chegar à verdade. Faz sentido esse discurso? Até o momento que você diz que quer chegar à verdade. Porque aí a pergunta mais óbvia que existe é, espera, verdade é um valor binário. Verdade é um valor binário com intenção universal, certo? Então, quando fala que é tudo culturalmente definido, é tudo fruto de um processo evolutivo, não é bem verdade. E o pior é que você, no debate, vai lutar pela sua posição e dizer, eu estou certa. Certo e errado é outro conceito que não acha justificativa na natureza. É um conceito do campo moral. Mas, no entanto, você não vai chegar aqui e fazer isso no debate. Você vai discutir com ela e tentar provar que a sua explicação é mais eficiente e chega mais perto da verdade. E você vai tentar ainda demonstrar que a sua explicação não destrói a possibilidade do respeito, do diálogo. Você vai dar um jeito de explicar que dá para viver num mundo de tolerância, num mundo de diálogo, dá para buscar a verdade. É bom desligar, né? Você vai argumentar que dá para viver num mundo de respeito, de diálogo, de tudo isso daí, e sem perceber, se ela fosse bem esperta, ela ia virar para você e falar assim, espera, mas você está querendo argumentar comigo com bases que o seu sistema não justifica. Você está usando meus valores para ficar em pé em cima deles e ter liberdade de discordar deles. Mas eu faço a pergunta para vocês. Não faz parte do set de valores cristãos o fato de que a gente oferece aqueles valores e permite até que pessoas se baseiem nele para discordar da gente? Não faz parte do próprio set de valores cristãos isso? O rei resolveu que um amigo dele foi envolvido num crime, um rei chinês muito antigo, e ele ia ser executado. E o rei resolveu demonstrar um ato de misericórdia para esse amigo, mas não podia voltar atrás na lei, a lei tinha que ser cumprida. Então esse amigo foi trazido diante dele para ter a sua cabeça cortada, a espada foi dada para o carrasco, e o rei virou para o amigo e falou,
você tem algum pedido que você queira fazer? Eu já decretei a sua morte. Você tem algum pedido que você queira me fazer? Me peça qualquer coisa, exceto que não te mate, e eu te juro que te darei. E o cara virou para o rei e falou, eu tenho um pedido só. Eu peço que eu não que eu não morra antes de ter bebido um pouco de vinho desse cálice de jade seu. E o rei então pegou o cálice de jade, botou vinho, e falou, pois não, entregou na mão dele. E ele pegou e espatifou o cálice no chão. Isso salvou a vida dele por quê? Porque ele levou a sério a palavra do rei e a promessa, certo? O interessante é que o cristianismo propõe que, dentro da base do respeito mútuo, dentro da base do fato de que cada pessoa é finalmente responsável pela sua própria consciência diante de Deus, a gente dá até o espaço que precisa para aquele que vai discordar da gente. Mas nenhum outro pensamento oferece essa possibilidade. É por isso que todo pensamento anticristão, em última instância, vai escorregar no campo político, por exemplo, para algum tipo de totalitarianismo. Necessariamente. Porque na ausência de um compromisso com algo transcendente que diga respeito a uma realidade fora da gente, a ideia de que existem verdades finais, de que existem conceitos de estética, de moralidade, de ética, de valores que estão fora de nós e que são universais e são o pressuposto para a vida em sociedade, fora dessa ideia, você vai ter que achar algum tipo de referenciamento. Se você não tem referenciamento externo, que tipo de referenciamento você vai ter que achar? Raciocina comigo. Se você não tem um ponto de referência externo pelo qual se tira todas as medidas, que ponto de referência você vai acabar achando? O interno. Aí a discussão vai ser o seu, o meu, vamos cair no pau para isso, ou vamos tentar fazer um consenso de coletividade aqui dentro. Mas no momento em que tiver uma disputa, aí quem pode manda, quem não pode obedece, aí os mais fortes abusam dos mais fracos, aí o processo... E aí a gente vai ver o processo democrático se transformar naquele no qual a vontade da maioria, que todo mundo pensa que democracia verdadeira é isso, por isso que quando me perguntam qual a minha visão do Estado, eu não sou puramente democrático, na verdade eu sou muito mais republicano. Eu acredito num Estado que é regido por pessoas cuja virtude é democraticamente reconhecida. Que é diferente do que dizer, regido por pessoas democraticamente escolhidas. Eles são escolhidos democraticamente, mas não porque eles lutam pelos meus interesses, porque eu reconheço neles as virtudes necessárias para que o Estado seja conduzido por eles. Essa é a diferença entre uma visão democrática e republicana. Nesse sentido, o pensamento cristão, e o que a gente fez da discussão lá no edifício João Calvino, lá no auditório João Calvino, quando estava tendo esse encontro, foi dizer, o interessante é que os conceitos essenciais de liberdade religiosa do Estado democrático carecem da fundamentação que só o cristianismo oferece. Eles não são nativos ao próprio processo democrático. O interessante é que a fundamentação que o próprio cristianismo oferece funciona com uma certa liberdade, ele é heuristicamente muito eficiente dentro de um sistema democrático, mas ele também funciona dentro de sistemas não democráticos. A sua eficiência varia um pouco, mas ele funciona debaixo de qualquer sistema. É possível ser um cristão fiel debaixo de uma ditadura stalinista? Claro que a igreja sobreviveu na Rússia. Em qualquer sistema. Por quê? Porque quando se discute sistemas políticos ou sistemas de políticas, no sentido, por exemplo, que se fala da política educacional, do BNCC, que eu pensei, quando me pediram para falar sobre o BNCC, que eu ia falar sobre o Banco Nacional de Carteira de Crédito. Mas aí eu entendi que não era isso. Quando você fala de políticas públicas, quando você fala do nosso ambiente político hoje, por exemplo, aí fica fácil descobrir. A gente vira e fala, vamos lutar contra o que está sendo feito, porque é contra a fé. E nisso a gente acha que a nossa batalha espiritual virou o combate a uma política ou uma política
um set de políticas. E a gente não percebe que, na verdade, a nossa batalha é um pouco mais embaixo. E grande parte da nossa batalha vai ser vencida quando a gente mostrar que até essas políticas que são desenvolvidas estão emprestando capital pressuposicional nosso. Elas não funcionam por conta própria. Eles estão em pé em cima de ideias que só fazem sentido dentro da nossa visão de mundo. Deixa eu mostrar para vocês uma citação aqui que eu quero que fique na cabeça de todo mundo. Walter Lippmann, um intelectual americano, leva um segundinho para aparecer aqui. Não dá para ler, né? Que gozado, fora de foco. A frase dele é complexa, mas deixa eu colocar ela nos termos que eu colocaria nos domingos quando eu prego para as crianças na igreja, sento no chão com eles para ensinar. Todo código moral, quando a gente fala de certo e errado, quando a gente fala de educação que tem por propósito, qual é o propósito que o BNCC diz que é o propósito de toda a educação, de todo o sistema educacional brasileiro? Que ele deve ser transformador e que ele deve ser o tipo de educação que possibilita a realização das potencialidades das pessoas. Está escrito lá, isso foi uma contribuição dos debates, uma contribuição nossa, essa ideia de que não é só educar para a cidadania, mas educar para a realização das potencialidades, foi fruto dos vários debates que a Anajuri, a gente junto com a Anajuri, teve com o pessoal lá quando estava fazendo as revisões finais, porque nas originais não era só a educação cidadã. A educação para a realização das potencialidades, para a vida em sociedade e para a tolerância. Aí a gente já fala, tolerância, pronto, está falando de algum tipo de inclusão, então está falando de ideologia de gênero. Sim, na cabeça de muita gente, é o que vai vir junto. Mas não é um plano nacional de educação e nem uma base curricular comum para as escolas cristãs. É para toda a sociedade. Então a nossa preocupação foi muito mais ter certeza que aqueles alicerces fundamentais que são do cristianismo, aquele capital emprestado que o pessoal usa epistemologicamente para poder desenvolver as ideias deles, continuavam presentes lá e não eram negados mais tarde no desenvolvimento. Então a preocupação não era tanto o que vai ser feito quando discutir os pontos especiais da base, mas era ter certeza que nenhum daqueles pontos negava aquilo que a gente sabia que eles não iam conseguir deixar de estar lá embaixo. Porque no momento que você diz que o propósito da educação é a realização da plenitude das potencialidades dos alunos, o preparo para que eles vivam em sociedade e a tolerância, aí é só uma questão de descobrir o que significa tolerância e o que significa inclusão. Aí é outro tipo de debate. E aí sim nós vamos discutir se o que hoje é visto como suposta inclusão, na verdade não é uma forma de exclusão. Hoje em dia, por exemplo, numa universidade pública, onde os meus filhos gêmeos estudam, eles são a minoria excluída. Eles são aqueles que são tratados como subespécie. Porque eles são minoria de 4 formas diferentes. Eles são homens cisgêneros. Isso é uma coisa. Eles são cristãos. Essa é outra coisa. Eles são conservadores nas visões deles de sociedade. Essa é uma terceira exclusão. E eles procuram viver uma vida casta. Eles não prestam, né? Eles são a foto do que há de pior na suposta nova inclusão. Poxa, mas eu pensei que a inclusão seria definida como eu não vou mais excluir uma pessoa dos diálogos e dos debates por causa de algo que lhe seja essencial. Porque aí eu luto até a morte por isso. Porque a Bíblia fala que em Deus não há acepção de pessoas. As pessoas devem ser julgadas por aquilo que elas fazem, não por quem elas são.
Isso em julgamento moral. Porque no julgamento qualitativo você precisa julgar as pessoas pela performance. Sim ou não? Senão você vai ficar pagando R$22.000 de indenização para a professora que só merecia 4, né? Porque ela foi mais esperta para saber que na matemática ou é ou não é. Então, nesse sentido, grande parte da nossa luta e do nosso desafio é mostrar que, de fato, os processos e sistemas educacionais, e especialmente aqueles que acabam aparecendo de forma óbvia no BNCC, eles são a nossa porta de entrada. Em outras palavras, nos seus piores momentos, o BNCC escorrega. Dá para mostrar logicamente os defeitos. Nos seus melhores momentos, ele acertou porque ele não conseguiu fugir de alguns pressupostos cristãos. Ah, mas ele não tem um monte de pressupostos cristãos no meio? Tem. Por isso que a posição oficial que nós tomamos é de que, em sua última versão, ele era aceitável. Não foi um endosso irrestrito. Foi de que, na última versão, ele era aceitável. Porque ainda ficou coisa lá que é problemática. Mas as coisas que ficaram lá que são problemáticas podem ser tratadas dentro dos lugarzinhos onde eles admitiram a preservação de alguns princípios e não poderiam deixar de fazer, como o princípio da verdade, como até a própria liberdade para entender que a educação é confessional por natureza, que existem aquelas instituições que são confessionais, que são explicitamente confessionais, mas que toda educação parte de algum tipo de valor e que esses valores são, de fato, transversais. E a nossa luta é para mostrar que eles não são só transversais, que eles são transcendentes. Eles não cortam só transversalidade assim. Eles se referem transcendentemente para algo fora da nossa realidade, para algo que transcende a nossa realidade. Porque se no momento, eu me satisfaço, no momento que você conseguiu apontar para a transcendência, aí o caminho para chegar e mostrar que é Deus, no final das contas, o ponto de referência de toda a predicação, aí é um caminho, um dever de casa, aí é um caminho lógico que por passos a gente chega lá. O grande desafio é como é que eu impeço a pessoa de continuar a mentira, de que ela vai falar de valores e vai conseguir falar inteligentemente de valores sem estar se fiando, em última instância, em alguns pressupostos que só fazem sentido dentro da fé cristã, dentro da visão cristã do mundo. Aí você vai me falar, mas você está fazendo um salto direto, você está dizendo, só faz sentido dentro da fé cristã. Não, mas pode ter outras formas de religiosidade que também façam referenciamento transcendente. Sim, mas elas são defeituosas. É o que eu falei. Se esse ponto for concedido, o resto a gente consegue mostrar. O resto a gente consegue fazer o silogismo e mostrar. Então, vamos supor, eu viro e falo, não, mas eu tenho uma visão transcendente, eu sou um budista, portanto, a minha visão de mundo é panteísta. No final, todas as coisas são boas. No final, todas as coisas são exatamente como deviam ser. Opa, então não podemos falar em querer construir uma sociedade melhor. A sociedade melhor não é aquela que deve ser, é aquela que é. Se você quiser falar de construção de uma sociedade que deve ser, você não está falando, então, de uma visão panteísta do mundo. Você está falando de um direcionamento. Ah, não, mas então, para ser consistente com uma visão panteísta, budista do mundo, eu quero uma sociedade onde as pessoas tenham as suas ilusões desconstruídas para que elas percebam a unidade de todas as coisas. Sim, mas você está educando criança que vai ter que trabalhar, ser responsável pelo emprego, criar seus próprios filhos. Eles não vão poder viver no mundo contemplativo, onde parece que todas as coisas são um. Eles vão ter que viver no mundo real, onde as coisas são plurais. E eles vão ter que ter valores. Francis Schaeffer estava conversando com um grupinho de poucos alunos lá na Universidade de Harvard, num dormitório, e um dos alunos, que era um hinduísta, estava dizendo para ele, não existe certo e errado, esses são conceitos que são ilusões nossas. Na verdade, todas as coisas são boas. Na verdade, as coisas simplesmente são. E ele pegou, eles estavam tomando chá, né? Era um indiano e um americano, mas com viés meio europeu, eles estavam tomando chá. E ele pegou o bule de chá quente e foi para cima da cabeça do amigo e falou, vou entornar. E o amigo falou, não faça isso. Ele falou, por que eu não faria? Ele falou, porque isso seria mal. Ele falou, opa. Não tem jeito, não dá para escapar.
E o bacana é que isso daí é essencial à natureza humana. Então a gente faz de qualquer jeito. Até quem diz que não faz. Aliás, raciocina comigo, se eu começar a gritar, eu não tolero que se fique falando de valores. Não existe essa coisa de valores. O que eu acabei de fazer? Acabei de falar sobre valores. Estabeleci um valor. Né? O único valor que eu aceito é a tolerância absoluta. Sim, eu estabeleci um valor absoluto. Intolerante, porque quem discordar de mim merece ser excluído da sociedade. Não tem jeito, você vai fazer isso. Então, eu proponho que a gente olhe e entenda que no sistema que está sendo proposto, tem desafios, mas tem uma oportunidade única também. Porque quando as coisas são discutidas abertamente e explicitamente, eu posso discuti-las. Quando elas só ficam implícitas, eu não posso. Porque os outros vão dizer, você está falando de outra coisa, você está misturando maçã com laranja. Lê! Eu ouvi no caminho de casa, hoje eu gosto de ouvir em áudio, eu boto o leitor do meu iPhone para ler, no sistema de carro, e eu leio livros, leio a Bíblia no caminho de casa para casa, daqui para casa, é uma dirigida longa. E eu consigo ouvir bem rápido. Então eu aumento a velocidade, vai e eu consigo acompanhar. Então dá para eu ler assim, quase que um livro por dia, ou pelo menos 70% de um bom livro por dia, entre vir para São Paulo e voltar de São Paulo. E hoje de manhã eu vim ouvindo o plano do BNCC para ensino médio. Inteiro, 164 páginas. Cheguei quase no finalzinho, 161. E eu estava recordando, estava ouvindo aquilo para recordar. E o que me espanta é que até a sessão 5 está discutindo valores. Mas está dizendo, nós não podemos impor valores que sejam valores pessoais. O que eles querem dizer? Os valores que são ostensivamente religiosos. Mas toda vez que você começou a discutir valores, você já está discutindo religião. Tá, me mostra aonde eu consigo embasar a ideia de fraternidade. Me embasa a fraternidade biologicamente. Ah, tem gente que tenta fazer isso. Uma base darwiniana para dizer, por exemplo, Skinner diz o seguinte: no processo evolutivo, o homem sempre seguiu o imperativo da sobrevivência individual. No entanto, chega um momento na história do desenvolvimento evolutivo da humanidade, no qual o ser humano percebe que a sobrevivência da espécie toma precedência sobre a sobrevivência do indivíduo. E nesse ato, o indivíduo egoísta dá um salto suicida e se entrega ao indivíduo altruísta que abre mão dos seus interesses pessoais em prol da sobrevivência da espécie. Esse é o raciocínio que B.F. Skinner usa para justificar o momento de transição quando a evolução dita que eu sou egoísta, é a luta pela minha sobrevivência, e diz que eu passo, então, a lutar pela sobrevivência da espécie humana. Tem dois probleminhas com essa declaração, né? Primeiro, eu não vejo evidência nenhuma disso daí. Mas ele vai dizer, não é que todo mundo deixa de ser egoísta, é que na coletividade o impulso de sobrevivência da espécie acaba tomando precedência sobre o individual. Mas tem um segundo problema, essa fala é religiosa. Ele até precisa fazer referência a imagens como o ser humano egoísta dá um salto suicida e se torna agora no ser humano que olha para a sobrevivência da espécie. Isso é um ato de fé. Fico lembrando da canção do Pablo Milanés. Vocês já ouviram? Acto de fé. Pablo Milanés, músico espetacular. Infelizmente, ele é a epítome de toda a ideologia cubana. Ele foi o músico que transformou em arte toda a visão do Fidel Castro de realidade. E ele tem uma música linda. Eu gosto de, quando alguém nunca ouviu essa música antes, a gente está no carro, eu ponho essa música para tocar, eu gosto de botar porque a pessoa ouve e ela pensa que é uma música de igreja, que é uma música de adoração. Porque ela diz, creio em ti como eu creio quando eu vejo a tua mão que guia e conduz o universo. Creio em ti quando vejo o carinho com o qual sou resgatado e redimido. Creio em ti, creio em ti, creio em ti. E vai falando todas as coisas lindas. E no final fala, creio em ti como creio em Deus, creio em ti, revolução. É um compromisso com a revolução. E ali o Pablito foi genial, porque o que ele disse? É religioso.
Nesse sentido, é interessante porque nos momentos nos quais as pessoas reconhecem o papel e a centralidade que certas discussões vão precisar ter, por exemplo, no momento que se reconhece que a educação carece de valores subjacentes, para nós é uma oportunidade, até mesmo quando isso vem da boca de pessoas que discordariam da nossa forma de expressar os valores. Porque aí é um processo nosso de mostrar que, na verdade, eles só falam o que falam porque eles estão se baseando em algo que só faz sentido no nosso terreno nativo, na nossa visão de mundo. O Walter Lippmann dizia que no centro de todo código moral, qualquer tentativa de construção de um código moral, e não existem valores sem código moral, é a nossa sociedade estúpida que tenta fazer uma diferença, é o fundamentalismo secularista, os xiitas secularistas, os novos fundamentalistas, que vão dizer que moral e ética são duas coisas radicalmente distintas. Na verdade, a moral é a aplicação da ética. A ética é a tentativa de abstração dos princípios que regem a moralidade. Tem gente que fala a moral é individual, a ética é universal. Isso é uma artificialidade. Quer dizer, de certa forma, é verdade. A aplicação dos princípios universais se manifesta na moralidade pessoal. Mas os princípios são princípios éticos morais. E o Walter Lippmann diz assim, no centro de todo código moral, qualquer um que seja, de qualquer crença de valores, existem 3 coisas que estão presentes. Grava isso, anota isso. No seu trabalho de desenvolvimento de currículo, no seu trabalho de ensino, anota isso. Toda vez que alguém falar de valores, tem no mínimo 3 coisas que eles estão presumindo. 3 pressupostos centrais. Uma visão da natureza humana, um certo conceito, uma conceituação do que é a natureza humana. Não se fala de valores sem se pressupor algum tipo de visão do que é a natureza humana. Em segundo lugar, um mapa do universo, ou seja, uma ideia de como que basicamente o mundo está estruturado. Não é necessariamente um mapa do Google Maps, nem mesmo talvez um mapa daquele sistema Mercator que a gente usava na escola antes e tal. É possível que seja como aqueles mapas medievais, né, do século XVI. Basicamente, te dizia onde estavam os continentes, mas não tinha detalhamento nenhum, proporção estava errada. Não importa, mas de uma forma ou de outra, ninguém discute valores sem ter uma concepção de como que o universo deveria funcionar. Então, vamos chamar isso de mapa do universo. Então, um conceito sobre o que é a natureza humana, algum tipo de ideia, de visão de como o mundo funciona. E, em terceiro lugar, uma versão da história. Algum senso de para onde as coisas caminham, de onde vieram. Algum senso de presente, passado e futuro. É impossível falar de valores sem pressupor essas 3 coisas. É óbvio, para nós, é fácil. Uma imagem da natureza humana. Criação, queda e redenção. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com potencialidades maravilhosas e uma inclinação para o bem. Entretanto, ele não guardou seu estado original. Num ato de busca de autonomia, ele tentou quebrar a relação com Deus e ele danificou a sua relação moral com Deus, se bem que ele tenha continuado sendo metafisicamente dependente de Deus, porque ele não pode deixar de ser metafisicamente dependente. E esse mesmo ser humano, por um ato de Deus, da graça dele, recebe uma oferta e uma possibilidade de redenção. Essa redenção se aplica primariamente à salvação, que é oferecida por intermédio de um ato de Deus para as pessoas, mas ela tem implicações que vão muito além, porque Deus está em Cristo resgatando para si todo o mundo. Então, existe um aspecto no qual a redenção tem implicações históricas, implicações de sociedade, implicações da cultura. Deus está clamando de volta para si o governo sobre todas as coisas. Essa é a crença essencial do Mackenzie, está no nosso documento de identidade. Diz, nós cremos que, o ser humano, que Deus é o ponto de referência de todas as coisas e que a sua regência, o seu reinado, se estende a toda a realidade. E que essa realidade é conhecida pela estrutura bíblica, revelada na Bíblia, de criação, queda e redenção. Isso é um documento oficial do Mackenzie. Isso é pressuposto de crença nosso. Tá? Essa é a nossa imagem da natureza humana. O ser humano é
criação, queda e redenção, criado perfeito, decaído, mas ou redimido ou redimível, pelo menos em tese. Isso justifica a nossa ação. Qual é o nosso mapa do universo? Deus é o ponto de referência de todas as coisas. Tendo ele por ponto de referência, eu entendo que todas as coisas existem e têm a sua realidade coram Deo, diante da face de Deus. Ele é a medida de todas as coisas. O homem é a medida criada, porque ele é a imagem e semelhança. Mas Deus é a medida absoluta e final de todas as coisas. Então, meu mapa do universo aí é o mapa de um mundo onde Deus está como ponto de referência. E uma imagem da história, né? Uma visão da história. Como cristão, a minha visão da história é que Deus está redimindo o mundo, que ele está fazendo um plano que tem começo e que tem consumação. Então, a história é direcional. A história é o processo no qual Deus desenvolve o seu plano, e o seu plano é bom. O seu plano é um plano que produz benefício para as suas criaturas. Agora, o ponto é óbvio, e eu creio que todos vocês vão concordar, que o cristianismo responde a essas três questões. Curioso que o Walter Lippmann não está falando como cristão. Porque ele não era. Ele está dizendo que toda tentativa de falar em código moral vai incluir essas três coisas. Por exemplo, como que o marxismo responde a essas três grandes coisas? Fácil. O ser humano é basicamente bom, mas a vida em sociedade o corrompe. Tá? Jean-Jacques Rousseau, basicamente, está lá. O romantismo básico que acabou chegando até Marx veio de Rousseau, o mito do bom selvagem. É a vida em sociedade. Quando o homem tem que viver em sociedade, ele luta egoisticamente pelos seus interesses, e aí ele se torna alguém capaz de fazer o mal para obter benefício próprio. O marxismo vai dizer, nós precisamos chegar a um ponto no qual nós transcendemos isso e cada um não vive mais para o benefício próprio. Queremos chegar na sociedade ideal, e a sociedade ideal é onde de cada um de acordo com as suas habilidades, para cada um de acordo com as suas necessidades. O curioso é que essa visão ela só faria sentido dentro do reino de Deus, né? Dentro da igreja não deveria ser de cada um de acordo com as habilidades, para cada um de acordo com as necessidades? Dentro da comunidade da fé, no céu nós não vamos viver assim? Cada um coopera com o que pode, cada um recebe aquilo que precisa. E o mais é bênção divina. Só que o marxismo tira de todo o solo cristão e vai propor esse tipo de coisa como uma visão de sociedade construída pelo homem, pela autonomia humana. Então, o marxismo assume a natureza humana de uma certa forma. Ele assume o mapa do mundo. O mundo é um mundo em processo, e esse processo é um processo essencialmente dialético. Hegel, o bisavô do Marx, dizia que era um processo dialético no qual o espírito se particularizava e passava por um processo de negação, de autonegação, para que eventualmente retornasse para si mesmo mais rico. Isso é complexo demais, isso é só para aqueles de vocês que gostam e curtem filosofia. Tá? Mas essa era a base de Hegel. Marx abraça isso e diz, não, mas vamos tirar esse negócio de espírito, vamos fazer a dialética materialista. Ele está seguindo o professor dele, Feuerbach, que dizia que toda religião é uma projeção do ser humano e não algo que vem de fora para mim. E seguindo Feuerbach, ele diz, esquece esse aspecto místico e vamos fazer uma dialética materialista. O universo... O mapa do universo é um universo em conflito. Esse conflito é o conflito pela existência, por isso que o darwinismo casava tão bem, é um conflito pela sobrevivência, mas ele é primariamente um conflito por domínio dos meios de produção de riqueza. E esse conflito, então esse é o mapa do universo, determina que a história tem um direcionamento. A história é um processo evolutivo no qual, mediante sucessivos conflitos e sínteses, eventualmente se chega ao progresso inexorável. E o progresso inexorável é a sociedade. Todas as os seus conflitos adolescentes, e passa a, como uma entidade só, estar agora em conflito, não entre si, mas contra forças externas.
Eu não quero gastar tempo demais nisso daí, porque senão vai virar uma aula de filosofia marxista, que não é o que eu quero fazer aqui. Mas eu estou dando um exemplo. Agora, o que o Walter Lippmann fala que é muito interessante é que... E aí as professoras de português e os professores de português aqui ajudam, tá? Porque a forma, a sintaxe que ele usou é complexa. E na tradução eu tentei ver se dava, mas não, eu ia ser infiel se eu mudasse aqui. O que ele quis dizer é, no centro do código existem essas três coisas. Portanto, há essa natureza humana como concebida, em um universo do tipo imaginado, dentro de uma história assim entendida, é que esse código se aplica. Então, quando você concebe a natureza humana erroneamente, quando você tem um mapa do universo que está invertido, e quando você tem uma noção da história que não é como realmente ela acontece, o código moral que você constrói se aplicaria a um drama que não representa a realidade. Pegou o que eu estou falando? Então, o que você está propondo em termos de valores são valores que, de fato, não são aplicáveis ao mundo como ele é. Só seriam aplicáveis àquele mundo virtual que você criou. O que ele está dizendo é que, toda vez que você cria um código, você tem um mundo. Você concebe três coisas. E ou essas coisas são concebidas como virtualidades, como fruto da sua imaginação, ou elas têm contato com a realidade como a realidade é. Na verdade, é uma questão de gradação, né? Mais perto ou mais longe de como a realidade é. O quanto mais longe de como a realidade é, mais os valores que você está propondo não se aplicam ao mundo real. E o quanto mais perto você chegar de como a realidade realmente... Então, vamos lá, agora explica a estratégia para vocês. A gente começou a fazer pressão, a gente descobriu um caminho para chegar no subsecretário de educação básica, básica. Chegamos, através do contato, descobrimos que tinha abertura para dialogar, que ele estava disposto a dialogar. Que ele tem uma visão própria, que não é cristã, mas ele estava disposto a dialogar. E nós começamos a apontar e mostrar que o grande problema é que a forma como alguns valores estavam sendo discutidos só teria aplicação no mundo virtual. Esse foi o raciocínio que a gente usou. E ele olhou e falou, é verdade. Eu falei, a gente precisa de uma aplicação para o mundo real. E numa aplicação para o mundo real, eu vou ter que mexer com esses valores, levando em conta o que é não apenas a realidade do mundo que eu gostaria de ver, mas aonde estamos no Brasil. Então eu vou ter que levar em conta que o brasileiro é essencialmente um povo religioso, eu não posso desprezar isso. Que ele é um povo com tendências conservadoras em termos de moralidade, não adianta eu querer ser aquele que vai puxar a sociedade lá para frente em termos de moralidade, porque isso não vai bater com a realidade brasileira. Algumas pessoas vão aproveitar, vão curtir isso, não vão? Mas muita gente vai dizer, não, espera aí, não é assim não, ô louco. Se isso que eu estou falando não fosse verdade, não estava polarizado do jeito que está polarizado a questão da eleição para presidente. O cara mais fechado e conservador está levando, pelo menos em primeiro turno, parece que todos os números indicam que vai levar. Por quê? Porque a nossa sociedade não é essa sociedade progressiva que os estudantes das universidades acham que é. Ela é muito mais conservadora. E a gente usou esse argumento com ele. Então, o nosso plano de educação, a nossa base curricular, não pode ser uma base que só se refere ao mundo ideal que os acadêmicos, primariamente de esquerda, gostariam de imaginar. Ela tem que ter aplicação no mundo real que nós conhecemos. E tem que estar bem embasada. E você sabe o que a equipe dele falou? É verdade, se a gente não tiver esse pragmatismo básico, isso daqui vai ser uma daquelas leis natimortas que não pega. E, graças a Deus, ali achou-se a brecha para a gente poder continuar a nossa luta. Não é um senso de vitória a gente ganhou, mas foi preservada a brecha de algumas portas que iam ser fechadas e a gente ia ter que passar a fazer uma ação subversiva. Em vez disso, nós vamos continuar fazendo uma ação que não é ilegal. Em alguns pontos, na transmissão das raízes dos valores. Esse é o ponto. O BNCC afirma que é uma educação para valores. Só que ele trata valores, imagina uma árvore, visualiza comigo a árvore, aquele diagrama bonito que tem do SME,
que tem a árvore com os frutos. Visualiza aquilo na sua cabeça. Estou desenhando aqui, já que falei de virtual. Eles olham para a questão toda de valores, achando que se refere ao tronco da árvore. Nós queremos discutir as raízes. Porque o tronco, se tiver um tronco, eu sei que ele tem raízes. O dono da árvore jura que não tem raízes, porque ele não é religioso. Mas eu sei que debaixo da terra tem raízes, porque não existe tronco sem raiz. Então ele vai querer dizer, não, meus valores são uma questão do tronco. Eu vou dizer, valores são uma questão de raiz. A manifestação e a aplicação dos valores é uma questão do tronco. Essa sim acontece fora da terra, é visual, é passível de análise, tudo isso daí. Mas para nós a discussão maior é aquela das raízes, dos princípios mais fundamentais. Então, nesse sentido, a luta tem sido essa. O desafio para vocês agora, em termos bem práticos de aplicação, é, em primeiro lugar, o treino pressuposicional para a cosmovisão cristã é muito mais parecido com cortar unha do que com obturar dente. Deixa eu descer para ficar até mais perto de vocês. Quando você obtura um dente, você tem que fazer isso a cada 2 semanas? Mas não é sempre permanente, né? A obturação cai depois de um tempo, né? Mas alguns anos. Quanto dura uma boa obturação? 20 anos, coisa assim, né? O problema é que o ensino de valores cristãos, e não o ensino para os outros, para você, é muito mais parecido com cortar unha do que obturar dente. Não pela dor que causa. Porque quantas vezes você precisa cortar suas unhas? E voltar, e cortar, e voltar, e limpar, e voltar, e lixar, e voltar, e cortar. E vai chegar um dia que você vai dizer, agora eu já cortei tanta unha na vida que não preciso mais. Você vai continuar fazendo até morrer. É igual higiene. Porque a gente ainda luta. Enquanto vivermos na carne, nós vamos lutar. Porque vai ter uma guerra acontecendo dentro de nós. É uma guerra entre uma visão de mundo, que é de acordo com o que Deus diz, e uma visão que foge de Deus. E o fato de pessoas serem redimidas em Cristo muda o princípio da guerra. Mas não quer dizer que a guerra para. Cada um tem dentro de nós um pequeno apóstata lutando conosco mesmo. Quem é que estava ontem na integração? Você, né? Estava lá comigo. Você ouviu eu contar uma história, eu vou contar para eles. O índio velho, chefe índio, que disse para os... Estava falando com os guerreiros e ele estava explicando para os guerreiros essa luta interna que existe dentro de cada um de nós. E ele dizia assim, essa luta que tem dentro de nós é porque tem 2 cachorros selvagens lutando dentro de nós. Um cachorro escuro, mau, e um cachorro branco, bom. Nossa, índio americano falando em cachorro escuro e branco. Não é o meu racismo falando, não, é o índio americano, viu? E ele é vermelho, então ele não está falando de cor de pele. E aí, quando ele falou que essa luta sobrevive até o fim, o índio jovem perguntou para ele, mas qual dos cachorros vence? Ele falou, sempre fica vencendo aquele que se alimentar mais, o que tiver mais forte, aquele que se der mais comida. Na sua luta entre as tendências de interpretar o mundo por conta própria, como a nossa mãe Eva, e querer fugir de Deus, aquela raiz de pecado que sobrou e que mesmo depois de convertido ainda habita em mim, e a vontade de ver o mundo como Deus vê, em submissão e alegria, essa luta vai continuar até o fim da sua vida. E nessa luta, o cachorro que vai ficar triunfando é aquele que se alimentar melhor. Agora, não é assim, ele triunfa de uma vez por todas, porque é igual cortar a unha. Mas a cada semana, o cachorro que vai levar pau e o cachorro que vai bater na luta, é o cachorro que se alimenta mais. Então, o desafio que está à nossa frente é o seguinte, não adianta pensar, eu cheguei num ponto no qual eu entendi a cosmovisão cristã e parou. Eu sinto na minha vida a necessidade, e num certo sentido, falando com muita sinceridade, se for pensar em termos de filosofia cristã, de pensamento cristão, eu acho que depois desses anos aí, desses 30 anos de ministério e 51 de vida, que me deixou muito alegre, porque é uma ideia excelente, eu acho que eu já sou rabino ruivo em termos de apologética, de filosofia. Sabe o que é rabino ruivo, né? Sabe? Se você for fazer negócio com alguém que seja da comunidade judaica, se assessora com o rabino. Porque o rabino não vai deixar, vai te ajudar.
Agora, se você for fazer negócio com rabino, só um rabino ruivo para te ajudar. A ideia do rabino ruivo é aquela pessoa que, de fato, está lá para assessorar os que são mestres. Tá? Isso é grande parte da minha função até estatutária. E vocês são os mestres. Vocês são os rabinos aqui para assessorar e criar esse sistema do jeito certo. E, de um certo modo, eu digo para vocês, grande parte do meu ministério e da minha vida está lá para ajudar vocês a pensarem como cristãos. Mas se eu bobear, se eu deixar de ir lá alimentar, o outro cachorro começa a dar pau nesse. Graças a Deus eu tenho uma esposa que percebe e a gente já tem o código, então ela chega para mim e fala, ó, cachorro preto está ganhando. Aí eu paro assustado. Opa! Por quê? Se a gente não ficar voltando para a fonte o tempo inteiro, não fizer isso de coração desarmado, não reconhecer a nossa própria fragilidade, nós vamos começar a emprestar os valores cristãos. E pior que isso, sabe o que a gente faz? A gente pega a vantagem competitiva que valores cristãos explícitos acabam nos dando e a gente dissocia isso de um ato de serviço a Deus e começa a usar para vantagem própria, porque dá certo. Por exemplo, raciocinar em termos pressuposicionais e como cristão faz a gente ser bom debatedor. Então, é muito comum eu me envolver em debates públicos, essas coisas, e levar. E às vezes eu explico. Eu prefiro levar o coração do que levar a paulada. O debate tem que ser feito com o objetivo de ganhar o coração e tudo isso daí. Mas as vantagens competitivas que Deus dá, as dotações, a capacidade, e especialmente os pressupostos cristãos, que podem servir como alicerce para eu fazer o bem, também dá para usar para fazer o mal. Se eu estou longe de Deus, se eu estou frio no meu coração, a mesma mente perspicaz que desarma o cara que está errado pode ser usado para dar nó em outras pessoas. O uso vai depender de onde está meu coração. O uso e o grande perigo, o grande desafio que nós temos com a SME é que ele tem vantagens competitivas porque ele oferece um sistema unificado. E ele oferece uma perspectiva central de valores. Ele oferece raízes que são efetivas. Tem o desafio da gente desenvolver o tronco direitinho, tem todo esse desafio. Mas as raízes são tão fortes que a gente já está com metade do jogo ganho. Mas o perigo é a gente esquecer que ele só está ganho se a gente estiver em submissão a Deus e entender que essas raízes são raízes, no final das contas, espirituais. Se a gente começar a pensar em termos axiomatizados, com excesso de axiomatização, e distanciar isso da raiz, a gente vai bastardizar o sistema. A gente vai transformar aquilo que Deus nos deu para ser bênção em algo que a gente utiliza fora do seu contexto original de significado, em algo que a gente utiliza. E aí a gente perde a missão. Aí a gente perde a missão de ser. Houve um momento no qual foi discutido, muitos anos atrás, uma negociação do SME com um grupo financeiro que tinha interesse em pegar um componente e desenvolver e comprar, e essa negociação foi parada no final, foi vetada pela chancelaria. E eu fiz isso porque, no final, ficou óbvio que o pessoal que estava disposto a investir dinheiro queria uma coisa. Eles sabiam que a tecnologia era boa e eles sabiam que havia uma vantagem heurística, pragmática no sistema, que o sistema teria uma atratividade de mercado. Mas eles não tinham compromisso nenhum com a missão. Eles sabiam que eles precisavam de algo para o nicho gospel e eles sabiam que esse era algo que parecia dar certo. Mas, na verdade, eles queriam que fosse mexido e que fossem tiradas os aspectos de transcendência para que permanecesse somente a tecnologia de ensino presente. E o sentimento foi de todos. Vários de vocês já estavam aqui nessa época e lembram da discussão. O sentimento foi, vai deixar de ser o que é. No entanto, vem a pergunta, mas é possível a gente ter um sistema de confessionalidade implícita e um que é explícito? É claro que é, mas aí é uma questão de como que eu comunico. Mas o implícito também precisa ser implícito, ele precisa estar vindo das raízes que são as raízes de fé. E o desafio para vocês é como é que vocês mantêm a cabeça de vocês bem formada. E como que vocês caem na real de saber, está aqui, tá? Sou eu, Davi,
dizendo para vocês, quando eu começo a me distrair e deixo de alimentar minha mente para pensar em termos de pressupostos cristãos, eu escorrego para secularismo. Então, com todo respeito, não sou melhor que ninguém, tenho uma vasta experiência. Não venha me dizer que você está seguro ou segura, que você não precisa, que você está tranquilo, que você não vai escorregar para o secularismo. Todos nós escorregamos se a gente deixar de se alimentar da fonte. São os dois cachorros brigando. Então, esse é o segundo desafio para vocês. Como é que vocês se mantêm enraizados nos valores diretamente bíblicos de visão de mundo, para ter certeza que daí, no nosso processo de interação e desenvolvimento, e especialmente a adaptação que vai acontecer do nosso sistema de ensino à luz das demandas da nova base curricular, como é que a gente faz para isso daí acontecer de uma forma onde a gente potencializa ao máximo a capacidade que a gente tem de usar as brechas que nos foram deixadas nas disciplinas específicas, nas áreas específicas. E a última coisa que eu vou fazer para terminar, antes de abrir para perguntas agora, eu quero mostrar para vocês que existe uma coisa, uma formulação dentro da filosofia cristã que nos ajuda de maneira muito prática a entender a integração das áreas de preocupação nossa. Porque na base curricular, você tem ali, quando se discute as competências e a relação dela com os conteúdos, você cria o espaço para pensar com uma certa criatividade a respeito da inter-relação entre diferentes áreas de ensino. E para eu saber especificamente em cada área, aquela questão que você tinha perguntado no e-mail, para eu saber especificamente dentro de cada área como que eu faço essa aplicação, primeiro eu tenho que entender como que as áreas se relacionam. Essa é uma floresta que eu só vou entender se eu olhar para o todo, e depois, à luz do todo, eu começar a olhar para cada um como uma lente de aumento que vai focando. Eu não posso pegar e dizer, vamos colocar 28 espécimes aqui na frente e analisar cada um. Eu preciso começar vasto e depois ir para os círculos concêntricos afinando. E a chave para fazer isso é algo que no pensamento do mundo eles não têm. O pensamento do mundo interpreta a visão das coisas, ele absolutiza as perspectivas com as quais se olha o mundo e ele generaliza, portanto, essa visão das coisas de forma fragmentada. Ele não tem a chave mágica para você conseguir olhar para o todo e para as partes ao mesmo tempo. Porque essa chave mágica ela depende de algo que é transcendente. Aí o que ele faz? Ele radicaliza o pensamento abstrato. Ele radicaliza na cabeça o pensamento teórico. E o problema é que o pensamento teórico ele é descritivo. É lógico que eu quero pensar, em termos de teoria, o mais próximo que eu puder de como as coisas realmente são. Mas ele é descritivo. Se eu perguntasse, me fala como... Você tem filhos crescidos, né? Qual a idade? Moço ou moça? Moça. Se eu perguntasse, presbítero Márcio, me diga uma coisa. Me descreva como é que, como pai cristão, você foi pai para sua filha, como é que você hoje interpreta a relação e tudo, e você me desse 20 minutos falando, eu amo minha filha, cuido dela, desde pequena eu tenho essa memória e tal, e tal, e tal. Eu ia saber alguma coisa da realidade, do relacionamento de vocês, mas uma abstração, um corte, certo? Qual que seria o único jeito de eu, de fato, começar a, mais do que só uma abstração, ter uma noção mais real? Talvez se eu fosse seu pastor e visse vocês se relacionando no curso da vida, eu ia ter uma visão mais real. Mas ainda assim minha visão nunca ia ser igual a que a sua esposa tem. Porque a dela já é mais privilegiada, porque ela vem num contexto de toda uma história. A gente sempre trabalha intelectualmente com recortes. Não tem jeito, é inevitável isso. Aliás, deixa eu botar uma outra lâmina aqui para vocês. O que eu tenho aqui? Eu vou mostrar para vocês o erro que a gente faz em termos do pensamento teórico que está envolvido na comunicação de conhecimento. O que eu tenho aqui? É um corte de serviços públicos de uma rua. Vamos chamar de corte. É um recorte, um corte. Tá?
de uma rua onde mostra aí. Então, isso é uma axiomatização, não é? A rua é assim. Então, isso é um recorte, uma axiomatização, né? Agora, esse é de verdade, né? Ótimo, é um recorte um pouco mais amplo, mas continua sendo um recorte. Como que você pode conhecer essa cidade? Bom, primeiro passo, visita ela. Aí você vai conhecer um pouco, mas ainda é um recorte. Agora, mora lá um tempo, é um recorte mais amplo. Agora, essa cidade tem uma realidade que não seja recorte? Mais profunda? Tem. Quem consegue ver essa cidade como ela realmente é? Deus. Nós sempre trabalhamos com recortes. Sempre. Então, vamos lá, outro recorte. O que é isso daqui? Mas essa é a terra de verdade, né? Não, mesma coisa, é outro recorte. Agora, nota a curiosidade aqui. O que é esse aqui? E esse aqui? Mas esse é mais fundo do que esses dois são em relação aqui. A relação deste para este é bem mais profunda. Esse recorte é muito mais amplo do que esse. Por quê? Porque ele é simbólico, porque ele produz sentimento, porque ele não é uma tentativa de um mero recorte visual, mas ele apela para partes da minha experiência. Então, ao colocar, o coração é pesado, é uma simbologia, você tem que carregar. Mas você carrega com alegria e faz ok, porque é bom carregar o coração. E é um coração apaixonado. E está no peito de um moço, que ainda que seja um recorte restrito, me parece que é um moço jovem. É claro, isso daí é um moço apaixonado. Agora, a gente tem que ser cuidadoso com esse tipo de recorte, né? Dona Carolina, doutora Carolina, minha avó, que foi uma psicóloga de bastante renome nos Estados Unidos, uma mulher que pegou seu PhD em psicologia e virou catedrática numa universidade nos anos 60. Então, eu morei com a doutora Carolina um tempo. Uma mulher brilhante, inteligentíssima, incrível. Mas acho que é a mulher mais tonta que eu já vi na minha vida. O esquisitismo dela. Uma vez eu passei por Atlanta com meu pai, de viagem. A gente ia para a casa da minha avó, no Alabama. Então, chegamos no aeroporto de Atlanta e pegamos um táxi para passear pela cidade. Depois a gente alugou um carro e foi dirigindo até Florence, no Alabama, que foi onde eu morava. Na rua, para pegar o táxi, eu era meninão, bobão, 15 anos de idade, mas já grandalhão, já com jeito de homem formado. E eu estava parado numa esquina com meu pai, chegou uma moça e ofereceu um panfleto. Eu peguei o panfleto, ela era bonitinha, eu peguei o panfleto. E aí ela saiu. Quando eu olhei para o panfleto, eu comecei a ficar apavorado. E meu pai começou a rir. Porque era um panfleto convidando para um show de striptease. E para mim, meninão, inocentão, eu falei, que absurdo, que é isso? Não sei o que lá, eu não percebi o que era. E meu pai rindo de mim. E aí, joguei fora o panfleto e nós fomos para a casa da minha avó. Sentados em volta da mesa, eu contei isso para a vovó, você não sabe a vergonha que eu passei, aconteceu isso, a moça chegou e ofereceu, eu não vi o que era, peguei o panfleto, porque eu achei que ela era bonita. Quando eu olhei, minha avó virou e falou, mas eu não consigo entender isso. Por que é que alguém iria pagar para ver uma mulher tirar a roupa? Se eu quiser ver uma mulher pelada, eu vou na frente do espelho e tiro a roupa. E eu falei, vó, eu não queria nunca ter tido essa imagem na cabeça, vó. A avó Carolina estava com a minha irmã, indo para a faculdade, minha irmã no carro dela, e de repente ela apontou para um homem na rua, que estava numa bicicleta, e disse, aquele senhor tem um problema com o alcoolismo. A minha irmã, que estava estudando psicologia, pensou, a avó não pode ser cliente, porque a avó não ia quebrar a ética e falar isso para mim. Vó, como é que você sabe? Ela falou, é óbvio. Olha o terno dele, é um terno elegante, caro. Ele está com o terno amarrado na perna. Uma valise atrás na bicicleta. Está indo de bicicleta, está aqui no centro, onde tem os grandes escritórios de advogados e tudo, e está indo de bicicleta. Um advogado chique desse não ia andar de bicicleta por aí. É claro que ele foi pego dirigindo bêbado, tiraram a carteira dele, agora ele só pode ir para o trabalho de bicicleta. Elementar.
A minha irmã falou, vó, e se for para exercício? Eu falei, não pensei nisso. A gente tem que ser cuidadoso com os cortes que faz. Mas é interessante que o mais cheio de potencialidades de um recorte ser mais amplo, mais perigoso ele se transforma também. Mais cheio de riscos. Porque ele vai carecer mais e mais de interpretações gerais e não somente das interpretações específicas. E uma das formas que ajuda é começar fazendo uma distinção entre as coisas, como elas realmente são, e os recortes com os quais a gente trabalha. Tá? E o pensamento teórico é sempre recortado. Então, a última lâmina aqui para vocês é essa aqui. O que eu tenho visto de mais rico para a gente pensar em termos desses recortes é o que Doivert chamava de hierarquia dos aspectos modais. Ele dizia que o pensamento teórico, vamos chamar de aspectos modais, as perspectivas com as quais se olha para cada objeto do saber, para cada objeto dos conteúdos que nós temos que ensinar no currículo. Quando fala disso daí, não é filosofia da ciência somente, a aplicação disso é o conteúdo que você vai ter que botar no seu currículo. Se é matemática, por exemplo, como é que você pode... A ironia, a brincadeira que o vídeo faz é misturar uma discussão de ciências sociais com uma discussão de matemática ali, né? Ele bota a matemática no campo de quem quer dizer que cada um tem direito à sua própria opinião e mostra que eu gostei daquilo. Eu gostei, porque 22 é melhor que 4. Pelo menos quando é o salário da gente. Mas não quando é o que a gente tem que pagar para os outros. Aí eu fico com a interpretação tradicional. Tá? Aí eu recaio para a interpretação tradicional. O que o Doivert propõe é que você olhe em termos da relação entre os aspectos analíticos do pensamento teórico que a gente faz, que as disciplinas nos cursos cuidam, e que você os entenda como aspectos, como recortes específicos. E que você distingua o fato de que, na realidade, você nunca encontra esses aspectos fragmentados e separados. Você se relaciona com eles de uma forma geral, de uma forma orgânica, com todos ao mesmo tempo. Quando eu encontro você, eu não faço uma análise, você... nesse aspecto é assim, nesse é assim, eu posso fazer depois, ou posso fazer antes. Mas na hora em que nos relacionamos, eu relaciono com o todo. Mas o Doivert diz, quando a gente está trabalhando com ensino, a gente precisa trabalhar com o aspecto teórico, é importante entender que os aspectos modais, os aspectos de existência, eles precisam ser organizados de uma forma um pouco mais racional. Porque senão você radicaliza qualquer um deles. Por exemplo, alguém que tem fixação, o cara que estuda física, vai querer olhar para todo mundo a partir da perspectiva da energia. Ou alguém que trabalha no campo biológico vai querer absolutizar o aspecto biológico da vida e acaba ignorando outros. E aí, por diante. E o interessante é que qualquer momento em que você absolutiza um ou alguns desses aspectos, você se torna cego para os outros aspectos. E o interessante é que, se não relacionar eles corretos, se você fizer inversões também nas estruturas, você também cria dificuldade. Aí, para ilustrar, o Doivert propõe esses aspectos. Ele diz, não são só os que existem, dá para você... Cada um é taxonomia, cada um faz a sua. Mas o que ele diz é, eu vou mostrar como que na minha cabeça eu consigo relacionar os diferentes aspectos. Eu vou ilustrar isso para vocês. Nós vamos botar um foguete, vamos mandar um foguete para a Lua. A equipe nossa vai mandar um foguete para a Lua. Mackenzie vai mandar um foguete para a Lua. Alguém quer ir junto? Aí nós vamos precisar analisar esse problema do foguete que nós vamos mandar para a Lua à luz de cada um dos aspectos. Existe um aspecto numérico. O aspecto numérico é o mais essencial que tem. Quantidade, descrição de quantidade. Quantos foguetes a gente vai mandar? Quantas partes ele vai ter? Para que Lua que ele vai? Porque você já pensou, né? Eu queria muito mandar um foguete para a Lua. Faz de conta que você é um semideus com poderes assim, você faz assim, meu foguete vai para Netuno, porque Netuno tem luas. Não, tem que ser específico, né? Então, quantidade é sempre o primeiro lugar. O segundo aspecto que vem é o aspecto espacial, extensão. As coisas têm quantidade e as coisas têm extensão. As coisas que existem têm extensão.
O terceiro aspecto é movimento. O quarto que ele propõe é o biótico, vida orgânica. Note que aqui, aqui, aqui e aqui nós estamos falando do reino mineral, certo? Nesses 4 aspectos do reino mineral, você já nota um processo. O aspecto de cima pressupõe o de baixo, e o aspecto de baixo é que abre a possibilidade do de cima. Para eu falar em extensão, eu preciso raciocinar numericamente. Mas falar em números não tem, é um recorte muito rudimentar. Mas quando eu falo em números e extensão, aí eu já consigo ter uma ideia tridimensional, certo? Quando então falo em movimento, aí eu começo a ter um recorte da realidade que inclui número, extensão e o movimento. É um pouco mais, ainda é virtual, mas é um pouco mais. Quando eu adiciono energia, fica um pouco mais rico ainda. Nota aquilo que eu falei, o de baixo estabelece, abre a porta para o de cima, mas o de cima limita o de baixo, certo? Aí, se você acrescenta o biótico, que é a vida orgânica, você já enriqueceu mais ainda o sistema. Não só é um sistema físico, químico, biológico, físico e químico, mas agora é um sistema biológico. Por isso, C, plantas chegam até nesse nível. Agora, acima do biológico, você adiciona uma nova camada, a camada sentiente, sensível, psíquica, psíquico no sentido clássico do termo. Não é só vida biológica, é autoconsciente. O que queria até aqui o B? Até os animais estão aqui. Até os animais sabem que estão vivos e tentam não morrer, certo? Então, a vida sensível já está aqui. Daí para cima, o analítico. O que é o analítico? O analítico consegue separar as coisas, dar um passo atrás e analisar. Acrescentou um nível de complexidade que não tinha em todo o outro anterior. E aí vem o histórico. O histórico percebe o desenvolvimento formativo. Lógico, o histórico depende de todos os de baixo para existir. Mas ele leva a coisa para um nível muito mais rico, fica um recorte mais rico. Por isso que é uma hierarquia. Em cima do histórico vem o linguístico. Não é só que eu olho, por exemplo, quando falo histórico, não é só história no sentido da história da sociedade. É histórico até no sentido de uma pessoa que olha para trás e lembra do pai e da mãe. Senso de continuidade histórica, de movimento. Mas quando você acrescenta o linguístico, aí eu sou capaz de narrar a história. Aí eu começo a trabalhar com símbolos muito mais ricos e mais profundos. Os meus recortes passam a ser recortes que levam em conta todos esses outros aspectos. Mas até o histórico, o linguístico é determinado, de certa forma, de cima para baixo. Ele é influenciado, ele é limitado pelo social. Só até aqui, esquece o resto. Se eu radicalizar a minha visão e quiser olhar só por uma dessas perspectivas, o que vai acontecer com o meu... Pronto, voltou. Se eu disser, não, mas eu sou professor de história, então eu só vou ensinar história aqui, porque a história é tudo que importa. Porque, na verdade, todo o desenvolvimento é um desenvolvimento histórico. No final das contas, tudo roda em volta da história. Do que a gente chama filosoficamente o marxismo? Historicismo. Radicaliza o histórico. Do ponto de vista filosófico, a referência ao marxismo não é só o aspecto social, é o aspecto de que ele radicaliza o histórico. O histórico vira o absoluto. E o resto é tudo subespécie do histórico. Então, qualquer um desses que for supervalorizado, você está assumindo um corte pela coisa inteira e ele vai ser um reducionismo e uma distorção. Em cima do social vem o quê?
O econômico. A gestão dos recursos. Econômico no sentido lato, né? No sentido filosófico aqui. A gestão dos meus recursos. Porque não é só que eu penso sobre os relacionamentos, eu penso como é que os recursos são geridos dentro das situações relacionais, históricas, linguísticas, sociais e tudo mais. Por cima dele vem o estético. É interessante que Doivert coloca o estético. E você sabe que o BNCC fala que são valores. O que ele fala? Vamos lá, me ajuda. Ele fala que são 3 tipos de valores. Valores éticos, valores sociais e valores estéticos. Isso é uma porta de oportunidade para nós. Porque, de fato, o estético está alto aqui na hierarquia de valores para os cristãos. Não é à toa que a Bíblia fala, adora o Senhor na beleza da santidade. Senhor, como tu és belo. Porque o estético ele faz um recorte mais rico ainda, e um recorte que balança o coração da gente. E está lá escrito, está lá deixando a gente entender que o estético faz parte do nosso menu de oportunidades. E em cima do estético vem o jurídico. Jurídico no sentido lato, no sentido de julgamento de valor. Por cima do jurídico vem o ético. Pacto, aliança, amor. E por cima do ético está o quê? Está o pístico, está o campo da fé, o campo da crença. Agora inverte isso daí. Aquilo que eu creio determina aquilo que eu amo. Aquilo que eu amo me ensina a fazer meus julgamentos. Meus julgamentos me fazem discernir o que eu considero belo e o que eu considero feio. À luz disso, eu construo meus relacionamentos à luz das minhas crenças que vêm daqui. E até aquilo que eu falo vai ser feito, a minha comunicação vai ser subproduto disso. E isso vai ter um desenvolvimento histórico e normativo. Agora, vocês pegaram a ideia. Agora vem uma coisa interessante. Cada foco que eu tenho de área de ensino precisa se relacionar com o que está acima e com o que está abaixo. O que está acima sempre tem o papel pressuposicional. O que está abaixo sempre tem o papel de ser elemento componente. Tá? Então, se você identifica um campo, não, eu sou professor de português, eu vou falar sobre língua portuguesa, sobre literatura, sobre comunicação. Então, eu preciso ser guiado e entender que os compromissos de fé, aquilo que é amado, o jurídico e tudo dos meus alunos, e meu, vão exercer influência pressuposicional sobre isso daí. Mas eu preciso entender que a construção da minha visão linguística não pode ignorar de que ela é dependente em tudo isso. É fácil, é um muro. Cada coisa está baseada em cima de tudo que está embaixo e dá sustentação para o que está em cima. Mas o seu caminho é determinado pelo que está em cima. Onde eu vou chegar é o que determina o lugar que cada tijolo vai ter no muro. Essa é a proposta que o Doivert faz. Só o ser humano chega até aqui. Agora vamos lá. Como que o Mackenzie lida com a questão de valores no novo contexto de um BNCC que a gente quer, de certa forma, se adaptar para poder dizer o nosso trabalho, o nosso currículo é feito levando em conta o que hoje o BNCC determina. A gente quer chegar nesse ponto, para poder dizer para as escolas que nós respeitamos. Mas para dizer, e utilizando ao máximo as oportunidades que ele cria para que a nossa identidade confessional esteja lá presente e de certa forma, triunfe. Fazer limonada com limão, né? Queriam dar para a gente uma fruta mais venenosa. A gente conseguiu fazer virar um limão. Com esse limão dá para fazer limonada. Com gosto até doce. Agora, vamos lá. Cada área de desenvolvimento curricular vai ter que trabalhar os valores que, em última instância, vão ser derivativos lá do nosso pístico. Então, a gente vai ter que trabalhar com esse todo na mente, mas entendendo direitinho em que campo está trabalhando. Se o desenvolvimento que eu estou fazendo, vamos lá, pegar o exemplo que eu falei, de literatura, de comunicação, se ele é no campo linguístico, eu não posso ignorar
que existe um aspecto de desenvolvimento histórico na linguagem. A linguagem é fruto de um processo histórico. Ela é parte da atribuição analítica que Deus deu para o ser humano. É algo mais particular para a vida sensível e psíquica. Nada para baixo daqui faz isso, mas tudo isso daqui é levado em conta quando se faz isso. A virada, isso as pessoas fazem instintivamente. A virada para o nosso recorte ser mais rico é lembrar que quando nós fazemos o linguístico, nós não ignoramos o que está acima dele também. Então nós lembramos que o nosso linguístico, ele leva em conta o fato de que é um desenvolvimento social, mas ele vai além. Ele leva em conta que é parte do arcabouço de recursos que Deus deu para a gente e deve ser, então, gerido como bom recurso. Por que preservar a linguagem de um país? Por que não deixar a linguagem ser fluida? Por que evitar escrever achincalhar com X ou incentivar com S? Porque a gente tem um compromisso com a história, a gente tem um compromisso com a economia. Se a linguagem é usada de forma respeitosa, ela é mais duradoura, os contratos são mais claros, dá para manter. Tem implicações econômicas da preservação da linguagem. E estético, poxa, a gente precisa ter um chão firme para poder construir poesia, literatura boa. Se mudar o tempo inteiro, então perdeu o padrão para julgar. Mas, em última instância, porque a gente precisa de clareza na comunicação também. E a clareza depende de segurança. Não falam de segurança jurídica, precisa ter segurança linguística também. Mas, em última instância, a gente quer fazer isso como um ato de compromisso, um ato de amor. A gente ama a linguagem, não porque a linguagem em si é uma coisa maravilhosa, ela é só um recorte. A gente ama a linguagem pelo serviço que a linguagem presta ao ser humano, pelas potencialidades que ela abre. Porque, em última instância, a gente faz isso por causa da fé. Só nós podemos trabalhar para cima também. O nosso currículo pode fazer isso. Os outros vão fazer para baixo ou, de vez em quando, emprestar uma coisa ou outra de cima da gente. Mas vai ser emprestado e eles não conseguem explicar por quê. A gente consegue explicar por quê. Se isso não nos dá uma vantagem tremenda, então não sei o que dá. Cansei. Perguntas. Quase acabou o tempo de pergunta, né? Foi mais longo, desculpa. Mas uma pergunta ou outra dá para responder. Não me surpreendo, Noemi. É melhor, né? Porque daí todo mundo ouve. Uma das dificuldades que a gente tem sentido é que temos um público que, quando recebe o documento, e até em virtude da mídia, dos WhatsApp, disso, e até algumas assim, organizações que conversam também com esse nosso público, entregam esse desafio de uma educação com uma proposição de valores muito no enquadramento muito prático. Em que sentido? Você vai fazer. O recorte deles é um recorte pragmático e não um recorte... É só um recorte executivo. Exato. É bom que tenha um recorte executivo, mas o recorte executivo precisa ser reconhecido como um recorte. Se ele não estiver baseado em algo mais profundo, ele é uma distorção. Exato. E aí, qual que é nosso desafio? Porque, realmente, a proposição de uma educação com valores é o que o senhor falou. Ela está assentada no nosso edifício, né, nos nossos pressupostos. Só que a gente precisa de uma margem não executiva para fazer essa depuração, certo? De que valores, não é? E até conversando sobre esse código moral, né? Fazer a distinção assim de onde está esse código moral, porque o que parece é que, assim, no termo do documento, ele é razoável. Em que sentido? Ninguém vai falar, o documento diz, né, do caso do infantil e fundamental. Exato. Ele diz que o valor é chegar numa sociedade inclusiva, justa e equalitária. Ninguém razoável vai falar que é uma sociedade injusta, né, ditatorial e exclusiva. Né? Ninguém vai falar isso.
Só que o código moral que está por trás disso, até o próprio documento se referencia, quando você pega o NES, quando você pega a ONU e tudo mais, que o senhor conhece bem, inclusive do outro lado, né? O que é a natureza humana? É a natureza da autonomia. Qual que é o mapa do universo? O universo funciona. Olha, porque o texto que eles publicaram é bonito, né? O mapa do universo funciona. O universo funciona porque o homem o homem faz, o homem conhece e o homem convive. E a visão da história é: se o homem for competente, o universo, ok. Se o homem não for competente, o universo, né? Exatamente. Acabou. Então, como que a gente... Assim, é difícil esse desafio de você mostrar essa vantagem dos valores cristãos, isso que o senhor falou, sem fazer a dissociação de onde ele está. E a gente precisa dessa margem que não é só executiva. Então, não, ela não é. Ela é teórica. Isso. E ela é uma construção que a gente precisa fazer de natureza apologética. Isso. Ou seja, ela não é só uma questão de articular filosoficamente, mas é de mostrar com algum poder de convencimento as riquezas maiores que surgem quando isso acontece. Tá? Eu ouvi uma história recente que quando eu apresentei na reunião do Supremo Conselho da Igreja, eu fui fazer a apresentação de um delegado que estava representando a Igreja Presbiteriana do Nepal. Eu apresentei ele, eu fiz a introdução e aí ele trouxe uma saudação. Foi até gozado porque muita gente começou imediatamente, né, pela curiosidade, tudo, a transmitir na internet a fala dele. E aí eu precisei pedir para o presidente lembrar todo mundo, mandar todo mundo tirar, porque ele pode ir para a cadeia quando ele volta para o Nepal. É proibido ser crente lá. E o pessoal transmitindo lá na web. Fazendo live lá. Aí todo mundo desligando, né, tentando apagar. Ele contou, esse cara, esse pastor que estava representando, ele é um físico. E antes dele se converter ao cristianismo, ele já era um físico muito reconhecido no país, o maior expert em certas áreas. E ele chegou a ser ministro de Estado. Depois ele virou pastor. Ele estava pregando numa praça pública. E chegou um policial para prendê-lo, porque é proibido fazer proselitismo no Nepal. Você não pode tentar convencer alguém a abraçar a sua religião. E chegou o policial para prender, mas reconheceu que era o doutor fulano. Ficou encabulado, saiu, foi embora e chamou um oficial. O oficial veio para prendê-lo, viu que era ele mesmo, ficou encabulado também, não teve coragem, saiu. E aí foram chamando, parece aquela piada do Papa é o motorista, né? Aí foram chamando, foram galgando, até que veio um ministro de Estado, não lembra, é um paísinho pequenininho, uma capital pequenininha. Veio um ministro de Estado que era muito amigo dele. E chegou para ele e falou: fulano, você está me pondo numa situação muito difícil. Eu amo você, eu não quero te prender, mas o que você está fazendo é ilegal. Para, por favor. Ele falou: mas eu não estou fazendo nada ilegal. O amigo dele falou: me ajuda então, me dá uma saída. Ele falou: eu não estou. Por que é ilegal? Ele falou: não, porque você está convencendo as pessoas a virarem cristãs. Ele falou: eu não estou. Pelo meu arcabouço teórico, pela minha teoria, pela minha teologia, eu sou reformado. Quem convence é o Espírito Santo. Eu só estou propondo às pessoas que elas vejam uma nova possibilidade. Mas eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O amigo dele começou a rir, bateu nas costas e falou: é isso mesmo, vou fazer uma ordem de prisão para esse Espírito Santo. Se a gente pegar ele, a gente prende. Tudo bem, pode ficar. Além de ser uma boa história, né? Ele achou uma saída criativa que não é mentira. Num certo sentido, o que a gente vai ter que fazer é achar e mostrar para os outros essa parte não executiva, puxando pela potencialidade que ela abre, pela riqueza que ela abre, porque o corte fica mais bonito, porque o corte fica mais rico e mais agradável. Porque é isso que vai ter convencimento. Tanto para os nossos irmãos, por exemplo, de educação por princípios e tudo, quando eles olharem para essas potencialidades, eles vão estar mais abertos para considerar como que dá para ser feito. E até aqueles que não creem vão estar mais abertos para nos ouvir quando eles virem a potencialidade. Agora, a gente não faz isso só por causa da potencialidade. A gente faz porque é verdade. Porque 2 mais 2 são 4. Mas o fato de que a gente pode mostrar que isso daí funciona muito melhor na hora de fazer conta e faz a empresa funcionar melhor, vale a pena
mostrar. Eu acho que esse é o nosso ponto de convencimento maior. Mas uma coisa não tira da cabeça. Conecta isso com aquilo que eu falei. Nem eu e nem nenhum de vocês pode se dar o luxo de dizer, já entendi a cosmovisão cristã, agora eu paro. É cortar a unha, volta, e cada vez que você pensar, já estou pensando como um crente, não está ainda, volta lá, mexe com o seu arcabouço teórico, se aprofunda, tira a preguiça intelectual que faz com que a gente queira pensar que conhecimento é igual a alguma coisa que você vai adquirindo e botando no saquitel e ela fica lá paradinha. É coisa viva, é coisa que está mexendo de um lado para outro, que precisa ser nutrido, alimentado. E compromisso cristão também. Então, nesse sentido, a gente tem que estar buscando o tempo inteiro essas formas criativas, ricas, e às vezes Deus vai dar uma inspiração de genialidade, que nem dizer quem convence é o Espírito Santo, e a gente escapa da cadeia. Às vezes, nessa hora, a gente não vai saber o que fazer, a gente tem que ter honestidade e falar, não sei. Não sei, mas vou procurar quem saiba. A gente tem que ter essa tranquilidade de estar ok com, às vezes, não saber. E pelo que entendi também nessa linha, gerar esse movimento num sentido propositivo. Propositivo. No sentido de que, assim, hoje a gente percebe que quando a pessoa vem falar com a gente assim, vocês estão de acordo com a BNCC? Sim, mas. E forçar o tempo do mas. Porque é assim, sim, assim. E a gente deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Eu mudaria a frase sua. Uma letrinha faz a diferença toda. Eu não diria sim, mas. Eu diria sim, mas. Ou até, vou melhorar ainda mais linguisticamente. Sim, mas. Ou, em outras palavras, não é o mais do adversativo, é o mais de dizer isso e muito mais, porque a gente consegue fazer isso melhor do que quem propôs, porque quem propôs estava partindo de um código moral defeituoso e que, no final das contas, ia terminar em antinomias. Mas a gente está partindo de um lugar que não termina em antinomias, termina em beleza, música, salmodia, alegria. Posso fazer? Eu não combinei com a Noemi, de verdade. Doutor, primeiro eu fico feliz, porque, de alguma maneira, a gente já, nas mesas de discussões de como reorientar, já era um projeto antigo, que a gente vinha lançando em mesas, junto com os colegas especialistas, como é justamente que a filosofia da ideia cosmonômica, as leis das esferas, conseguiria nos subsidiar numa taxonomia que não caísse no reducionismo, que não caísse no materialismo histórico e assim por diante. E com toda essa revolução que a BNCC tem trazido, isso tem ficado mais evidente. Porque cria uma oportunidade única de usar esse arcabouço teórico. Isso, e tem nos forçado também a dar respostas que até então a gente estava caminhando bem sem ter uma maneira criativa, digamos assim. Então, nós já tínhamos algumas estratégias prontas e que, em algum momento oportuno, nós sentaríamos e faríamos isso. E agora, pensando mais do ponto de vista mais teórico, agora mais abstrato mesmo, vamos supor, o senhor usou o exemplo da esfera linguística. O pessoal de letras aqui realmente deve estar vibrando, né? Não, mas eu vou tentar usar o estético também. A gente tem percebido que, assim, não é muito difícil para o pessoal entender a relação da esfera linguística, quando a gente fala, com os demais aspectos da realidade. O grande problema é que me parece que aquilo que Dover vai chamar de que está reduzindo um núcleo de significado ao outro. Tem sido constante. Então, nas nossas, digamos, análises ainda de brainstorm, a gente tem percebido que, às vezes, o linguístico ele está muito suplantado pela esfera do social e pela esfera histórica. E ele acaba perdendo... O reducionismo é sempre quando você reduz um que está aqui, mas para os seus elementos mais de baixo. E anula o núcleo de significado. Aí se anula o seu núcleo de significado de riqueza, ele vira um corte medíocre quando deveria ser um corte Isso, e por que eu estou falando isso? Me parece que, por exemplo, quando sentamos para conversar com os especialistas em letras, ou que a Academia de Letras está discutindo sobre o aspecto mais normativo e mais situacional da linguagem, eles conseguem pegar, olha, não, mas a linguagem ou se desenvolve por uma construção social, então você vê, de novo, o aspecto social sendo retrocipado e absolutizando sobre o aspecto linguístico. Então não tem nenhum chomskiano na nossa equipe. Então, não. Não necessariamente, mas assim, a gente consegue perceber que ainda dá para trabalhar com Chomsky, enquanto ele vai falar eu acho 10 mil vezes mais fácil trabalhar com Chomsky do que com Saussure. Isso. Quando ele vai falar de gramática universal, por exemplo, ele só vai reduzir isso ao aspecto material, que a gente consegue resolver. Mas aí ele é materialista, isso a gente resolve mais fácil. Justamente. Agora, você pega um estruturalista, um pós-estruturalista, aí dançou, aí vai ser difícil. Mais difícil ainda. Fazer para não
pegar para não virar um desconstrucionista. Porque se você começar com sussurro, você acaba em Jacques Derrida. Acabou. Aí não sobra, aí não é pedra sobre pedras mesmo. Ou você vai ver um pessoal que vai tentar defender o uso do ensino da norma culta, por exemplo, pelo seu aspecto apenas histórico. Então, o que eu quero só salientar com isso? Primeiro, agradecer que o senhor está reforçando. Então, é bom que os colegas ouçam que isso não vem apenas da equipe teológica, isso está vindo de uma escola em que o senhor, graças a Deus, tem ajudado a fundar aqui no Brasil. Mas não me parece que a discussão fica apenas em reconhecer o que antecede e o que antecipa, mas em preservar primariamente o aspecto de significado. Isso, sim. Assim como estético. Hoje, a gente discutindo sobre arte, primeiro que a beneficência vai colocar a arte como linguagens. Exato. Ou seja, é tudo. E aquilo que é tudo, a gente sabe que pode não ser nada, não é? E aqui, dentro da filosofia cosmonômica, a gente vai ver o núcleo estético é definido pela harmonia e beleza. E a gente sabe, quando chega a comecinho do 20, modernismo, esse conceito de que o núcleo estético, a estesia, ela deve ser sempre lastreada pela busca do belo e harmonia, que até que o feio vai servir a mostrar o belo, isso já não é mais discutido. Porque parece que há uma redução ao psíquico, ao que é emocional, porque para fugir tentar, sei lá, do jurídico, da ideia de normas. Como que o senhor, de alguma maneira, pode nos dar uma orientação de ordem mais geral? Essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Tem um livro que eu recomendo para todos vocês. Aliás, o meu amigo Márcio, como gestor, pode levar em consideração, não estou fazendo isso como uma solicitação, mas uma sugestão para pensar a respeito do próprio sistema comprar, para todo mundo ler, uma obra em particular. Chama Contornos de uma Filosofia Cristã, de Louis Causbic, que é onde essa visão é apresentada, mas em 200 páginas ali ela é desenvolvida, aplicada a diferentes campos do saber, cheio de exemplos, ilustrações. É como se eu tivesse gasto 20 minutos, 30 minutos para resumir para vocês o que a obra inteira desenvolve. Esse livro, eu acho que vale a pena todo mundo ler. Todo mundo que está escrevendo, todo mundo que está comercializando, todo mundo que está fazendo avaliação, fazendo revisão, porque daí está todo mundo mais ou menos falando uma mesma linguagem. E ele não é um livro de pontos específicos, ele é um livro, vamos dizer assim, que ensina exatamente a linguagem, o arcabouço teórico e a linguagem para se usar. Então, quando alguém virar e falar, o problema é que aqui está radicalizando, está perdendo o núcleo de significado original porque está reduzindo a isso daqui, a outra pessoa, saquei, está certo. Ou, não concordo, não reduzo o núcleo, está ampliando, porque eu estou indo para cima. Mas aí, pelo menos, a discussão está todo mundo falando a mesma língua. Essa é a minha sugestão. Se todo mundo lê esse livro foi escrito para estudantes universitários. O propósito dele, quando o Louis Causbic escreveu, originalmente, na Holanda, foi para estudantes universitários. Lógico, eram estudantes universitários da Holanda, então a regra culta ali é um pouco mais... Mas não é um livro que... É um livro que qualquer um de vocês tem perfeita capacidade para ler, para entender e para estar tranquilo. Se não for o tipo de coisa que dá para comprar, para todo mundo ler, mas eu recomendo que todo mundo compre e leia. Ou, de repente, você quer que eu encomende pela chancelaria, eu estaria... Quantas pessoas são no sistema? Faz a conta e me fala, eu dou de presente pela chancelaria. Eu compro uma cópia para cada um. Afinal de contas, preciso ganhar votos, né? A eleição está vindo aí. Eu sou da área de letras, então eu divido esses pensamentos. A gente já tinha realmente compartilhado muito dessa questão das esferas, do linguístico. Mas agora eu estou substituindo a Karen e cuidando de algo que, assim... É a educação infantil. Sim. Então, na verdade, é todo um segmento, uma questão da educação de uma faixa etária. E eu queria que você, se pudesse, comentasse um pouco, assim, veja-se, seria, então, talvez pensar em todos esses aspectos na formação inicial, como que seria? O BNCC já me diz na formação inicial deles os pontos principais. E o incrível é que os pontos que estão lá se relacionam com 4 campos de experiência. A questão do mundo inanimado, a questão do meio ambiente, que geralmente relaciona primariamente a vida biológica, orgânica geral, e a questão da relação com a vida e a questão humana. Na questão humana, todos estão presentes. Mas
A dica é no BNCC, quando ele enfatiza o que fazer com as crianças. Agora, tem uma questão com as crianças, essa daí é uma peculiaridade minha, tá? É a doutora Carolina que restou em mim, não tem jeito. Mas eu acho que para ensinar a criança deveria ser exigido o PhD. Eu acho que para ensinar na faculdade, para ensinar adulto, uma graduação já basta. Para ensinar criança devia ter que ter PhD. O quanto mais... Isso daí várias pessoas aqui já ouviram, vem de uma experiência muito pessoal minha, que cheguei e perguntei para um dos maiores comunicadores que eu conhecia se ele tinha alguma dica para aprender a comunicar. E ele falou, eu era pastor auxiliar numa igreja, estava terminando o mestrado. Ele falou que era para eu assumir a classe de escola dominical das crianças de 4, 5 anos de idade, por uns 2 anos, que eu ia aprender a comunicar. Eu falei, mas eu já sei ensinar adulto, eu estou super qualificado para ensinar criança. E ele falou para mim, não, para ensinar criança você precisa de mais qualificação, não de menos. Porque, num certo sentido, é o maior desafio e é o momento mais formativo. Ensinar adulto é fácil, os erros são facilmente perdoados. O estrago que você faz com criança... Obrigado. Mais nenhuma pergunta? Não? Então tá bom. Breno, novamente, muito obrigado. Um prazer. Eu queria deixar claro que, desde o início, né, do SME, a chancelaria está junto, está acompanhando. E há um cuidado, um zelo muito grande por tudo aquilo que nós escrevemos, por tudo aquilo que nós publicamos no portal, em revista, informativo. Então, não só pela capacitação da equipe filosófico-teológica, né, que está alinhado com a chancelaria, mas a chancelaria também lê todo o material. Então, existe um zelo e uma aproximação, um cuidado, um trabalho em equipe muito bom, e eu agradeço. Tem sido uma alegria essa parceria. Bom, queria só uma salva de palmas aqui para a gente encerrar. Muito obrigado, reverendo.